Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. A graça de Jesus Cristo deve ser buscada. Afinal, somos alcançados pela graça ou nós mesmos podemos alcançar a graça? A misericórdia de Jesus Cristo deve ser buscada. Somos alcançados pela misericórdia ou podemos alcançar misericórdia? Os textos que agora nós vamos degustar, nós vamos dar uma olhada, vai dar luz a estas indagações, a estas perguntas que aqui fizemos, ok? Isaías 55, versículo 6. Isaías 55, 6 diz assim: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Hebreus capítulo 4, versículo 6. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Graças a Deus, louvado seja para todo sempre o nome bendito do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, esses textos extraordinários dão luz ao tema. Todos nós precisamos da graça e misericórdia de Jesus Cristo. Este tema, ele desnuda a nossa necessidade. Ele faz revelar a nossa necessidade. Graça e misericórdia aqui nos são apresentados como uma necessidade básica. Assim como precisamos do alimento material diariamente, do pão de cada dia, assim também precisamos da graça e misericórdia do Senhor Jesus. As duas primeiras frases dos versículos que lemos são imperativos. Olha só, buscai o Senhor e aproximemo-nos com confiança. Já faço aqui aplicações práticas, de tanto nítido é o texto. Olha só, o entendimento que temos é que Deus deve ser buscado sim. Sim, Deus deve ser buscado. Além desses textos aqui, vários outros textos. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o nosso entendimento é que Deus deve ser buscado sim. Eu devo buscar Deus sim. O entendimento que temos é que do trono da graça nós devemos nos aproximar. Eu devo e posso me aproximar do trono da graça. Eu devo e posso buscar a Deus. Se você não tem buscado a Deus, você precisa imediatamente começar a buscar a Deus. Se você não está próximo do trono da graça, você precisa se aproximar do trono da graça. Agora escute, para você entender bem. Todas as pessoas sabem quando estão buscando ou quando não estão buscando a Deus. Todos sabem, todos. Eu sei, individualmente, pessoalmente, cada indivíduo sabe quando estão buscando ou quando está buscando a Deus ou quando não está buscando a Deus. Cada pessoa individualmente sabe quando Deus é presente na sua vida e quando Deus é ausente no quesito de buscar a Deus, de se envolver com Deus. Todos nós sabemos. Se você descobrir que não está buscando a Deus como deveria buscar, você precisa buscar a Deus, começar a buscar a Deus com seriedade. Todas as pessoas sabem quando estão próximas ou estão longe do trono da graça. Todo mundo sabe.
Todo mundo sabe. Quando tem uma aproximação maior de Deus, todo mundo sabe. Eu não estou falando aqui de religiosidade, de simplesmente estar próximo da igreja. Eu já tenho dito aqui a mesma coisa de chover no molhado, o que eu vou dizer agora. Tem um montão de gente que está próximo da igreja, mas está distante de Deus, está distante de Jesus. Todos nós sabemos quando nós estamos tendo um bom relacionamento com Deus ou um mau relacionamento com Deus. Nós sabemos, sem sombra de dúvidas. Escute. O ser humano foi feito para glorificar a Deus. A pessoa pode, sim, tomar a iniciativa de buscar a Deus. Porque se falta Deus na sua vida, a pessoa pode até ter tudo, mas sabe que está faltando alguma coisa. E a pessoa pode até não querer reconhecer que o que está faltando é Deus. Ela pode até não querer reconhecer. Mas que ela sabe que lá no fundo, que o que está faltando na sua vida é Deus, ela sabe. As segundas partes dos versículos que nós lemos, de Isaías 55, versículo 6 e de Hebreus 4, 16, as segundas partes são esclarecedoras. Olha só o que é que diz aqui a segunda parte desses versículos. Enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Estas são as segundas partes dos versículos que nós lemos. E é interessante que fica um no Velho Testamento e outro no Novo Testamento. Aplicações práticas. Buscamos e achamos a Deus porque Ele se deixa achar. Se eu tomo a iniciativa de buscar a Deus e eu encontro a Deus, não é porque eu fui legal, eu fui bom. É porque Deus se deixou achar. Deus se deixou achar. Deus não se escondeu de nós, meus amados irmãos. Deus não se esconde de nós. É por isso que nós o encontramos. Se Deus não quisesse, nós não o encontraríamos. Se Deus não quisesse, Ele não nos encontraria. Então, buscamos e achamos a Deus porque Ele se deixa achar. Invocamos o Senhor Deus porque Ele está perto. Deus não se mantém distante de nós. Ele não tapa os seus ouvidos para não ouvir a nossa invocação, o nosso clamor. Não, pelo contrário. A Bíblia diz que todos os que invocarem, invocar é clamar, é chamar, é pedir por socorro. Todos os que invocarem o nome do Senhor serão salvos. Então, Deus, ele se deixa invocar, ele se deixa ser ouvido, porque Ele é gracioso e misericordioso. Buscamos e encontramos o trono da graça, porque o próprio Cristo o trouxe até nós. Irmãos, olha, isso aqui, embora polêmica, embora haja muitas divergências teológicas, mas é simples, irmãos, no meu entender. Olha só, por que eu posso me aproximar do trono da graça? Porque eu sou bom, porque eu me esforço por isso ou por aquilo? Não, porque Jesus trouxe o trono da graça até nós, seres humanos. Irmãos, está muito nítido. Nós jamais poderíamos chegar ao trono da graça sem a pessoa bendita de Jesus. Está muito claro no texto. Então, buscamos e encontramos o trono da graça porque o próprio Cristo o trouxe até nós. Ele foi destronizado. Ele veio a este mundo. E o céu desceu até nós. Então, temos um contato com o trono da graça quando temos um contato com a pessoa bendita de Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, jamais acharíamos o trono da graça.
jamais encontraríamos o trono da graça. Ora, Jesus, gracioso e misericordioso, nos deu a grande oportunidade de buscar e achar a Deus. Teve misericórdia de nós, trazendo de Deus o seu trono aos homens aqui na terra. Irmãos, esplêndido. Tem um texto que é muito lembrado na época natalina, né? Quando Jesus nasceu, apareceram uns anjos aos pastores que estavam cuidando de umas ovelhas lá em Belém, né? E os anjos dizem: paz na terra aos homens de boa vontade. Olha, nasceu hoje na cidade de Belém aquele que haveria de vir para dar redenção, para salvar a humanidade. Glória, pois, a Deus nas maiores alturas. Paz na terra aos homens de boa vontade. Ou seja, Jesus gracioso, ele trouxe o trono de Deus para a terra. Por isso é que nós podemos buscar nos aproximar do trono da graça. Sim, para que ao seu tempo possamos ser socorridos. Então nós podemos afirmar, olha o que nós podemos afirmar: tanto somos alcançados pela graça, como ela se deixa achar quando nós a procuramos. De qualquer forma, a graça não deixa de ser graça. Se alcançamos ou se somos alcançados pela graça, não importa. A graça é de Cristo, o mérito é de Cristo. Eu não sei porque algumas pessoas implicam em querer dizer que o ser humano não pode se aproximar de Deus. O ser humano não tem condições de buscar a Deus. Eu não sei porque alguns dizem que se isso acontecesse, estaria tirando a soberania de Deus. Eu não vejo isso de modo nenhum. De modo nenhum. Eu tenho dito aqui, é o contrário disso. Nós alcançamos a graça de Cristo, ou por ela somos alcançados, e isso não tira o mérito de Cristo em hipótese nenhuma. O que mais nós podemos afirmar? Tanto somos achados pela misericórdia de Cristo, como a encontramos quando a procuramos. Sim, está muito nítido nos textos que nós acabamos de ler. A misericórdia é de Cristo. E não importa o que eu faça. Não importa como eu a encontre. A grande verdade é que a misericórdia continua sendo de Cristo. A graça continua sendo de Cristo. De toda e qualquer forma. Escute. Como última aplicação prática, precisamos da graça e da misericórdia que só Cristo tem para dar. Se Cristo nos acha, ou se nós achamos Cristo, é porque Ele quis se revelar a nós. Se revelar a nós. O mais importante é você entender a sua grande necessidade da graça e da misericórdia de Cristo Jesus, o Senhor. É isso que você deve se deter. Não, o mais importante é o estar na presença de Cristo Jesus, que é gracioso, que é misericordioso, que é longânimo, que é compassivo. Então, quando você olha e lê com nitidez, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Isso implica dizer que nós podemos sim buscar ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele se deixa achar. Nós podemos sim invocar o nome do Senhor Jesus, porque Ele está perto. Ele está perto.
Mesmo que nós estejamos distantes dele, né, ele não tem problema com geografia. Ele está perto. Ele está perto de nós. Aí quando você olha para o escrito aos Hebreus, você vai ver a instrução que nós precisamos nos aproximar com confiança do trono da graça, para que possamos receber misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no tempo oportuno. Meus amados irmãos, escute, o tempo oportuno é agora. Esse é o tempo oportuno. O tempo oportuno é enquanto estamos aqui neste mundo. Esse é o tempo oportuno. Esse é o tempo da graça. Todos, sem exceção, querendo ou não, todos estão vivendo o tempo da graça, da misericórdia. Todos, sem exceção. Haverá o dia e chegará em que alguém irá buscar a Deus, mas não o encontrará. Alguém invocará a Deus, mas não será ouvido. Alguém tentará se aproximar de Cristo, mas não conseguirá. Porque o tempo da graça e da misericórdia haverá de ter um fim. Haverá de ter um fim. Chegará o dia em que a graça e a misericórdia de Deus sobre a humanidade cessará. Sim. Você pensa que as coisas estão ruins hoje? Não, não estão ruins. Estão boas, por mais difíceis que elas sejam. Haverá de chegar um dia em que a graça cessará, a misericórdia cessará, e todos haverão de comparecer perante o grande juiz para o julgamento eterno. Entenda que agora você precisa estar com Cristo Jesus, porque ele se deixa achar. Ele está aí. Você não precisa ficar procurando Jesus Cristo na religiosidade. Você não precisa ficar procurando Jesus Cristo em rituais. Se você invocar por ele, se você chamar por ele, se você clamar por ele, ele haverá de te ouvir aí onde você está. E aí, entendendo isso, você procura uma congregação, você procura uma igreja, uma agremiação, em que tenha um ensinamento bíblico, puramente bíblico, para você congregar. E aí você vai crescer na graça e na misericórdia da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo.